Olá, galera. Depois de discutirmos sobre a estrutura de um átomo, que ele possui duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, falarmos das partículas que estão nesse átomo, que são os prótons, nêutrons e elétrons, falar dos tipos de carga positiva e negativa e a interação entre eles, sendo de atração ou repulsão, vamos agora falar sobre os processos de eletrização. O que significa um processo de eletrização? Bem, devemos lembrar que um corpo pode estar neutro e esse corpo também pode estar eletrizado. Um corpo neutro é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E um corpo eletrizado é um corpo em que há uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Se tiver mais prótons que elétrons, dizemos que o corpo está eletrizado positivamente. Se tiver mais elétrons do que prótons, dizemos que o corpo está eletrizado negativamente. Então, o processo de eletrização é uma forma de termos um corpo neutro, de fazermos com que um corpo neutro passe a ficar eletrizado, seja positivamente ou negativamente. E como faz isso? Bem, existem três maneiras de fazer isso: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos agora falar um pouco de cada um deles. Bom, pessoal, antes de falarmos sobre os tipos de processo de eletrização que temos, vamos relembrar aqui um conceito. Se eu tenho esse corpo aqui, esse corpo está neutro. Por quê? O número de prótons, partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que são os negativos. Mas vamos supor que por algum motivo esse corpo fique eletrizado positivamente. O que aconteceu? Bem, para que ele fique eletrizado positivamente, eu tenho que ter mais prótons positivos do que os elétrons, os negativos. E aí, eu não posso mexer no número de prótons, só posso mexer no número de elétrons. Então, o que é que deve acontecer? Bem, para que eu tenha mais prótons do que elétrons, eu tenho que retirar desse corpo os elétrons. E aí a gente diz que para que um corpo que está neutro passe a ficar eletrizado positivamente, é porque ele perdeu elétrons. Se eu tenho um corpo que está neutro e eu desejo que ele fique eletrizado negativamente, esse corpo tem que ter mais elétrons do que prótons. E aí eu também não posso mexer no número de prótons, eu não posso retirar os prótons. Tudo que eu posso fazer é inserir elétrons. Ao inserir elétrons, eu vou ter mais elétrons do que prótons, e aí esse corpo ficará eletrizado negativamente. Então, se um corpo está neutro e ele passa a ficar eletrizado negativamente, é porque esse corpo vai ganhar elétrons. Bom, pessoal, o primeiro tipo de eletrização que temos é a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os dois corpos inicialmente se encontram neutros. Temos aqui um bastão de vidro e um pano de seda. A eletrização por atrito consiste em a gente esfregar um corpo no outro e aí, por conta desse atrito que existe entre eles, os elétrons vão migrar de um corpo para outro. Eles vão ser arrancados de um corpo para outro. E aí o que vai acontecer? Vejam, quando eu estou atritando um corpo ao outro, nesse caso aqui a gente vê que o vidro ele está perdendo elétrons para o pano de seda. Então o pano de seda está arrancando os elétrons do vidro. E aí, como a gente viu, o corpo que perde elétrons, ele tende a ficar eletrizado positivamente. E aquele que ganhou elétrons vai ficar eletrizado negativamente. Então, depois do atrito entre os dois corpos, a gente nota que o vidro passa a ficar eletrizado positivamente e o pano de seda passa a ficar eletrizado negativamente. E aí confirmamos que aqui houve um processo de eletrização, pois ambos começaram neutros e ao final do processo ambos estavam eletrizados, sendo que o corpo que perdeu elétrons, no caso o bastão de vidro,
ficou eletrizado positivamente, e o corpo que recebeu os elétrons que o bastão de vidro ganhou vai ficar eletrizado negativamente. Outra coisa importante a salientar é que a carga elétrica deles será igual em módulo, ou seja, o valor numérico, mas de sinais opostos. Então, por exemplo, se dissermos que esse bastão de vidro ficar com uma carga de 5 coulomb, saberemos que o pano de seda ficará eletrizado com uma carga de menos 5 coulomb, porque o valor numérico é igual, no entanto, o que muda é o sinal. Um vai ficar eletrizado positivamente, porque perdeu elétrons, e o outro vai ficar eletrizado negativamente, porque ganhou elétrons. Eletrização por contato. Na eletrização por contato, a gente deve ter inicialmente um corpo que está neutro, nesse caso aqui, e um corpo que está eletrizado. Esse primeiro caso aqui, vamos considerar que esse corpo esteja eletrizado positivamente, e o outro, como eu já falei, está neutro. Bem, a eletrização por contato consiste em a gente encostar esses dois corpos. Ao encostar esses dois corpos, por conta daquela questão de interação que falamos entre corpos que estão positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele e positivo com negativo se atrai, né? Cargas de mesmos sinais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. A gente vai ver aqui que um dos corpos vai fornecer elétrons para o outro. Então, um dos corpos acaba fornecendo elétrons para o outro. E aí, quando separamos esses corpos, um dos corpos que já estava eletrizado, ele continua eletrizado. Ele estava eletrizado positivamente e continua eletrizado positivamente. Só que agora ele está um pouco mais fraco. Se a gente lembrar, ele tinha 6 prótons livres. Agora só tem 3 prótons livres, significa que a sua carga diminuiu. No entanto, o sinal dessa carga continua positivo. Já aqui, esse corpo ele perdeu elétrons. Ao perder elétrons, ele ficou eletrizado positivamente. Como já falamos, um corpo neutro, quando perde elétrons, fica eletrizado positivamente. E aí a gente nota que na eletrização por contato, ao final do processo, os dois corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal. Vamos agora iniciar com um corpo que esteja eletrizado negativamente e o outro corpo está neutro. Ao encostar, a gente vai ver que haverá uma transferência de elétrons de um corpo para outro. E ao separarmos, o corpo que estava eletrizado negativamente continua eletrizado negativamente, só que agora um pouco mais fraco a sua carga. Ele tinha mais elétrons, né, sozinhos, né, sem estar com a companhia dos prótons, do que agora. E esse corpo ele ganhou elétrons. E um corpo neutro que ganha elétrons passa a ficar eletrizado negativamente. Então, na eletrização por contato, a gente pode observar o seguinte, que ao encostar um corpo que está eletrizado no corpo neutro, haverá uma transferência de elétrons de um para o outro, podendo ser do corpo que está eletrizado para o corpo neutro ou do corpo neutro para o corpo que está eletrizado. Dependendo do quê? Dependendo do sinal inicial que o corpo eletrizado tem. E aí, ao final do processo, se eu começar com o corpo que está eletrizado negativamente, os dois ficarão eletrizados negativamente. Se eu inicio um processo com um corpo eletrizado positivamente, ao final do processo os dois corpos vão estar eletrizados positivamente. Então, na eletrização por contato, ao final do processo de eletrização, os dois corpos vão ter a mesma carga elétrica, vão ter o mesmo sinal de carga elétrica. Se começa positivo, os dois terminam positivo. Se eu começo negativo, os dois terminam negativo. Bom, pessoal, para finalizarmos, vamos falar sobre o processo de eletrização por indução. Assim como na eletrização por contato,
nós temos dois corpos em que um deles deve estar eletrizado e o outro é o corpo neutro, a qual desejamos eletrizar. O corpo que está eletrizado nós chamamos de indutor. E o corpo a qual desejamos eletrizar chamamos de induzido. A diferença aqui da eletrização por contato é que os dois corpos não vão se encostar, tá certo? Então, vamos às etapas do processo de eletrização por indução. A primeira etapa consiste em aproximar o indutor. A gente aproxima o indutor do corpo neutro, do induzido. Ao aproximar, por ele ser positivo, ele vai atrair as partículas negativas. Vejam, quando eu aproximo todas as partículas negativas, elas vão se aproximando do indutor, veja que sobra uma quantidade enorme de partículas positivas. E aí a gente faz uma outra etapa, que é o quê? A ligação à Terra. A gente faz aqui uma ligação à Terra e lembrem que essa ligação à Terra ela vai tentar neutralizar esse corpo. Como aqui a gente tem de um lado muito mais partículas positivas, essas partículas positivas daqui passam a atrair partículas negativas que vêm da Terra. Então, esse corpo vai recebendo várias partículas negativas. Então, quando a gente recebe várias partículas negativas, depois que o corpo estabilizar, a gente corta esse fio terra, impossibilitando que esse corpo venha ganhar mais elétrons ou perder. No caso, ele não ganharia mais porque neutralizou, mas aí ele evitaria de que esses elétrons voltassem. Então, ao cortar o fio terra, a gente pode agora afastar o indutor. Então, a gente afasta o indutor. E aí, esse corpo aqui, como não tem mais os elétrons, não tem mais esse indutor para estar atraindo esses elétrons, ele vai voltar para sua posição original. Só que ao voltar, lembrem que ele recebeu vários elétrons. Então, esse corpo que estava neutro, ele passa agora a ficar eletrizado negativamente, porque ele ganhou elétrons. Se eu tivesse começado com um indutor negativo, ao final do processo a gente veria que esse corpo estava eletrizado positivamente. Ou seja, na eletrização por indução, o indutor e o induzido sempre terão sinais de cargas diferentes.